Queridos padres aqui da nossa diocese, como aqueles que nos visitam, da comunidade Novos Horizontes, o nosso irmão dos padres lazaristas, religiosas, queridos leigos e leigas, de perto e os que vieram de longe. Aqui estamos, nesse clima bonito do Natal, em que, animados pelo canto dos anjos, pelos pastores, pelos magos que foram adorar o Senhor, nós também queremos reconhecê-lo presente na nossa vida, na nossa caminhada de família, na nossa vida de igreja, de povo de Deus a caminho. No mistério do Natal está que o Filho de Deus, o Filho único de Deus, se fez um de nós e veio habitar no seio de uma família toda particular. Maria, a humilde serva do Senhor, que deu à luz por obra do Espírito Santo. Deu à luz o Filho de Deus. José, justo, temente a Deus, com discernimento, com sabedoria, na fé, acolheu a missão de cuidar do próprio Filho de Deus. E a liturgia que nós estamos celebrando, a palavra de Deus, as orações desta Santa Missa, são um convite a gente contemplar esse mistério, contemplar, olhar a realidade para além daquela visão mais imediata, mas olhar na perspectiva da fé, contemplar o mistério de Deus, que é para nós luz, inspiradora, para a nossa realidade humana, a realidade de família, para a realidade de comunidade, de igreja, que deve ser a grande família, é a grande família dos filhos e filhas de Deus muito amados. O evangelho que nós escutamos apresenta Jesus, Maria e José fazendo uma peregrinação em comunhão com as tradições do povo, né? Indo ao templo. E Jesus, que crescendo não só em tamanho, mas crescendo em idade, sabedoria, indo ao templo, rezando, vendo as tradições do povo, também vai assumindo cada vez mais publicamente, a sua identidade de filho de Deus. Maria e José, que não o encontram facilmente, né? Vendo aquilo que acontecia com o menino, se interrogavam. O Evangelho faz questão de dizer que não entendiam suas palavras. Mas que bela experiência, né? Maria guardava tudo no coração, e esse guardar no coração é a atitude daquelas que querem buscar o sentido mais profundo da vida, dos acontecimentos, dos encontros, dos desencontros, né? E ao mesmo tempo Jesus, o Filho de Deus, como o texto faz questão de sublinhar, era obediente a eles, caminhava com eles. Então, olhando, contemplando esse mistério da comunhão, da fé, da obediência, do amor, dos laços entre Jesus, Maria e José, que caminham nas alegrias, nas esperanças, nas incompreensões, mas caminham. Nós olhamos também a nossa vida de família, de comunidade. Estamos às vésperas da abertura do Jubileu da Esperança em nossas dioceses, né? E amanhã vamos poder refletir, aprofundar toda essa liturgia na perspectiva daquilo que nós somos chamados a viver ao longo desse ano da graça do Senhor, como Jubileu da Esperança, Jubileu do Nascimento, nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, o Salmo e a segunda, lançam uma luz toda especial para a nossa vida em família. Felizes os que temem ao Senhor, os que trilham os seus caminhos, né? Como o Salmo, Jesus também retomou algumas expressões dessas, né? Quem teme ao Senhor, quem reconhece a sua origem em Deus,
Quem procura caminhar com Deus e para Deus é como a árvore de longas e profundas raízes. Mesmo na seca, como a gente vê no nosso sertão, as árvores que têm raízes profundas, mesmo na seca, parecem mortas, mas na verdade não estão. Caem as primeiras chuvas e a natureza vai dando sinal. E o salmista diz: o homem e a mulher que teme a Deus, que se apoia em Deus, encontra força para viver as alegrias, as esperanças, mas para a perseverança, a resistência nos tempos difíceis. A sabedoria popular nos diz que a lição, quando é boa, começa em casa. Nós ouvimos nessa festa da Sagrada Família o texto tão belo da primeira leitura, falando da realidade da família. E aqui, retomemos uma parte, toda a leitura é muito bela, mas uma parte que se reveste de profunda atualidade em nossos dias. A leitura diz que o amor, o cuidado, o diálogo e o respeito para com os pais é sinal de sabedoria. É sinal de sabedoria. Avançando se diz que todo filho, não desprezes teu pai na velhice, ainda que a sua memória esteja falhando. E como isto é atual hoje em nossos dias. Às vezes, numa ilusão de uma eterna juventude, numa ilusão de uma vida sem dores, sem os sinais dos tempos, aqueles que aparecem no rosto, ao longo do corpo, há dificuldades em reconhecer a dignidade, há muita resistência em cuidar das pessoas idosas. As pessoas idosas. Isso nas várias camadas sociais. Mas nós estamos aqui para fazer meramente discursos sociológicos, culturais. O texto diz: além de ser uma profunda sabedoria humana, cuidar dos pais, porque, na verdade, a dinâmica da vida que está aí diante dos nossos olhos, nascemos como? Nascemos numa total dependência, sem falar, sem conseguir fazer as atividades, sem conseguir satisfazer as necessidades mais básicas. A mãe, pai que geram, que cuidam, que ensinam, e o ser humano que se torna forte, cresce, às vezes pode crescer também numa ilusão de onipotência. Mas eis que a vida dá a sua curva, Quando nós olhamos os anos que passam, as forças já não são as mesmas, vão aparecendo sinais, e no final da vida, os nossos idosos quase que voltam a estar aquele estágio inicial de dependência, fragilidade na lucidez. Mas a palavra de Deus nos diz, para além de ser sábio do ponto de vista humano, cuidar da família, cuidar dos parentes idosos, diz mais: o bem que realizamos aos nossos pais na velhice é para o perdão dos nossos pecados. Pensemos nisso, queridos irmãos e irmãs. Pensemos nisso, nos nossos parentes de hoje, nos nossos idosos, e nós, com uns mais, outros menos, com os sinais da juventude, e quando formos nós, que estivermos, no entardecer da vida, haverá alguém que terá paciência conosco, que nos cuidará com amor. A dor maior dos idosos pode ser a de se sentir um peso, a de sentir que a sua vida é inútil. Então, contemplando essa festa bonita da Sagrada Família,
a palavra de Deus, a liturgia de hoje nos convida a rezar a nossa realidade de família. Que não basta ter o mesmo sangue, né? Não basta morar debaixo do mesmo teto. A família nasce, se fortalece, se mantém unida, além dos laços de sangue, além do mesmo sobrenome, os laços do afeto, né? Por isso que a segunda leitura de hoje nos relembra aquilo que deve marcar a vida das comunidades cristãs. A primeira, que é da família, mas toda a comunidade cristã. Os laços de diálogo, de respeito, de paciência nas horas das dificuldades, de correção fraterna. Quem convive se depara com o dom de Deus que está na outra pessoa, que está em si, mas quem convive também se depara com a fragilidade própria e dos demais. Não existe possibilidade de haver paz em nenhuma comunidade sem o diálogo, sem o perdão. Isso para todos nós. Quem casou, quem está na vida religiosa, quem está no seminário, o bispo, os padres. Se a gente for pôr tudo na balança, for estar relembrando, resmoendo cada coisa errada que os nossos irmãos, né, o que a gente já fez, a convivência se torna insuportável. Do que mais fazemos na vida, convivemos, né? E é preciso saber conviver consigo, com os demais. E é um aprendizado constante. É um aprendizado constante. Então, celebrando essa liturgia da Sagrada Família, peçamos a Deus pelas nossas famílias de sangue, pelas nossas famílias de sangue. Triste daquele que se esqueceu de onde veio, né? Da sua casinha, né? Dos seus pais, do seu lugar, da sua origem, né? Os instrumentos que Deus nos deu como instrumento de vida. Das outras experiências de família que fazemos, pai, mãe, não é só quem coloca no mundo. Há tantos homens e mulheres que são verdadeiramente pais, porque acolhem, porque perdoam, porque ajudam a descobrir o sentido da vida, porque cuidam. Na história da igreja, os primeiros séculos, tantos padres, né, foram chamados assim de pais mesmo, né? Tantos ministros foram chamados padres da igreja, pais, porque pelo seu testemunho, pela sua consagração e missão, pela sua caridade operosa, ajudaram a fortalecer a vida da igreja. E o sinal distintivo, como nos diz a segunda leitura de hoje, deve ser a caridade fraterna. Quando rezamos e dizemos irmãos e irmãs, oxalá não seja mera formalidade, mas seja porque nos esforcemos para olhar, para dialogar, para termos sinais de irmandade. Somos filhos e filhas de Deus. Somos membros do mesmo corpo de Cristo. Então, o convite desta noite, com a Santa Eucaristia, com as apresentações, é louvar, agradecer, adorar ao próprio Deus. Mas nós louvamos, alguém fala em louvor, já está se balançando, né? Lembremos, o louvor do canto, o louvor das palmas, o louvor do grito, para quem gosta, né? É preciso que venha acompanhado das boas obras. Como dizia Santo Irineu de Leão, o louvor de Deus é que o ser humano viva, né? Então louvamos a Deus, mesmo em silêncio, podemos louvá-lo por uma vida de amor e de serviço, pelo cuidado com a vida, sobretudo onde ela se encontra mais ameaçada, nos pobres, nos doentes, nos sofredores. A nossa súplica a Deus por todas as nossas famílias, pelas famílias de nossas paróquias, comunidades, por aqui estão, especialmente por aquelas que atravessam momentos de dificuldades,
onde o perdão se faz urgente, onde o diálogo, onde, como diz São Francisco, né, é preciso que cada um se esforce e suplique a Deus a graça de ser instrumento de paz. Que Deus nos abençoe, nos conduza, que esta noite de oração, que essa noite de encontro, de partilha, nos ajude a viver na alegria dos filhos de Deus, na alegria do louvor, da adoração, mas na alegria de fazer o bem. E à luz dessa imagem do Evangelho, da liturgia de hoje, a vivermos como família, com familiaridade, né? Como irmãos e irmãs. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça nessa comunhão, nos dê sabedoria para crescermos na conversão, para superarmos os laços de maldade, engano e vivermos o vínculo da perfeição, como diz a segunda leitura de hoje, que é a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.